Vamos aprender como personalizar o processo de configuração de estrutura todo. Então, a gente vai começar vindo aqui no seu Hold, indo em Custeio no menu principal do lateral da sua tela e depois em Processos. Aqui em Processo, o primeiro passo é você procurar se você já tem esse processo dentro da sua base. Se você já tem esse processo no seu Hold, basta você editar as informações para o que você utiliza no seu dia a dia da sua empresa, tá? Para isso, basta você vir aqui no item de buscar e você pode colocar aqui todos para verificar se você tem algum processo referente aos todos. Se você não tem problema, tá? A gente vai vir aqui no cantinho da tela, nesse botão verde, e clicar em Inserir Processo. Aqui, então, abre pra gente todos os templates, todos os processos. Vamos procurar aqui. Então, confecção, ó, já aparece aqui pra gente, ó, confecção de estrutura todo. A gente seleciona o template que a gente quer e vai clicar em salvar. Bom, ele já abre pra gente então com o processo com tudo o que ele precisa. Nos parâmetros, a gente já consegue determinar as matérias-primas que serão utilizadas para fazer esse processo de confecção de todo. Então, a gente vai precisar do tubo metalon, do braço articulado, manivela para máquina redutora, motor elétrico, mancal, parafuso pitão, roldana, máquina redutora, o mosquetão e também o trilho. Essas matérias-primas, elas serão utilizadas quando necessárias para o tipo de todo que você for fazer. Se você tem um todo que ele é fixo em lona, por exemplo, você não vai precisar trazer ali o motor elétrico, por exemplo. Não quer dizer aqui que você vai colocar essa matéria-prima em todos os todos, vai aparecer todas as matérias-primas. A gente vai entender um pouco mais como é que vai funcionar. Mas esse processo, ele funciona aqui para a gente fazer o todo capota, o nosso todo fixo, o nosso todo retrátil e nosso todo cortina. Então, a gente vai deixar um processo que vai funcionar para todos os tipos de confecção de todo dentro do seu Hold. Aqui na descrição, a gente vai contar qual é o centro de custos que faz esse processo dentro da sua empresa. Você vai vir aqui em centro de custos e vai selecionar aqui, no meu caso, eu vou colocar produção. Assim, ele vai trazer o valor hora correto lá no nosso orçamento. A gente já vai clicar aqui em salvar. Logo mais em checklist, a gente já tem algumas condições para que quando esse processo seja necessário no produto, a gente entender melhor como é que vai funcionar, tá? Mas vamos começar então o nosso processo cadastrando as matérias-primas que a gente precisa e vamos começar aqui pelo tubo metalon ou perfil metálico, como vocês preferirem. A gente vem no menu principal em estoque e vai selecionar logo abaixo matéria-prima. Sempre, seja produto, processo ou matéria-prima, antes de você cadastrar, pesquisa se você já tem, tá? Então, a gente vai colocar aqui, eu vou utilizar no meu caso, do meu todo ali na minha confecção, o perfil de alumínio. Então, aqui no perfil de alumínio, eu já tenho cadastrado na minha base, provavelmente você também já tem. Mas o que ele vai precisar? Ele vai precisar ter a largura e prestando bastante atenção, que é sempre fundamental entender aqui o parâmetro no qual está sendo pedida essa medida. Nesse caso do perfil de alumínio, ele é em milímetro. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a largura do meu perfil, vou colocar a altura e aqui eu vou trazer a espessura. Vou trazer aqui também o tipo e, caso seja necessário, eu trago o calibre. Então, se você já tem essa matéria-prima cadastrada, ok? Você pode entrar nessa matéria-prima, você pode editar as opções que você já tem. Caso você não tenha alguma das opções que tem aqui, você pode vir em alguma das opções, clicar na lixeirinha aqui no cantinho da tela e excluir essa opção dessa matéria-prima no seu estoque. Você também pode editar as medidas, seja ela qual for, ou até acrescentar alguma medida que não exista dentro do seu estoque, ok? E é muito importante em todas as matérias-primas você vir aqui em preço e verificar se o preço que está aqui é o que você trabalha hoje com o seu fornecedor. Lembrando que aqui, ó, você tem que prestar atenção que ele está pedindo por metro. Então, vamos para a nossa próxima matéria-prima, que vai ser o braço articulado. Então, a gente vai voltar aqui em matéria-prima. Pesquisem se você já tem essa matéria-prima. No meu caso, eu não tenho, então a gente vai inserir ela do zero, porque provavelmente você também não tem ainda. A gente vai vir aqui no cantinho da tela em inserir matéria-prima. Vem sempre aqui primeiro em modelo template, vai procurar aqui braço. Vai selecionar o template e vai salvar. O braço articulado vai servir ali para ter essa extensão do nosso todo, sem precisar de uma estrutura vertical no todo, né? Embaixo do todo, então, fica uma passagem livre, mas ele pode ser expandido para ter uma cobertura e ter essa flexibilidade no todo.
todo. Como a gente está inserindo do zero, ele não aparece nenhuma opção. Então a gente vai vir em clique aqui para inserir e vai trazer então, vai contar quais são os tipos de braço articulado que são trabalhados na empresa. A gente vai vir aqui em descrição em primeiro lugar, vai colocar aqui, ó, braço articulado, vou colocar de 1,50 metros, com trava. E aqui eu trago em material do que é feito esse braço articulado, tá? Eu coloco então aqui a característica do meu alumínio. E aqui do ladinho eu trago a compatibilidade do perfil em milímetro. Vou colocar aqui 152,4. E a gente já tem a nossa primeira opção. A gente vai inserir então as outras opções que a gente trabalha, vindo aqui no cantinho da tela nesse maisinho e inserindo a opção. E agora você vai fazer a mesma coisa. Colocar descrição, material e compatibilidade. Pronto, coloquei aqui todas as opções que eu trabalho. Feito isso, a gente clicou aqui em salvar e outra informação muito importante que tem que ter na matéria-prima é o preço. E como a gente acabou de atualizar as nossas opções, você vai clicar em referência de preço para que atualize a página e traga todas as opções que você acabou de fazer. E agora, em cada item, você vai trazer quanto é que custa cada braço articulado. E vamos em salvar. Nossa próxima matéria-prima vai ser o mancal. A gente vai voltar, vai em inserir matéria-prima, procurar o template, selecionar e salvar. O mancal ele é uma peça que funciona como suporte e ponto de fixação. Ele vai permitir que nosso todo seja articulado ou girado. E vai funcionar tanto para os retráteis quanto para o fixo. Vai vir aqui na opção em clique aqui para inserir essas opções do nosso mancal. Então a gente vai trazer a descrição, material e compatibilidade de eixo. Depois que eu coloquei todas as opções, a gente vai vir em salvar, vamos vir em preço, referência de preço e colocar aqui o valor, então, de cada unidade da nossa matéria-prima. Próxima matéria-prima, a gente vai trazer agora a nossa máquina redutora. Ela vai servir para acionar manualmente o mecanismo de abertura e fechamento do nosso todo. Então, a gente vai vir em matéria-prima, inserir matéria-prima, máquina, ó, já aparece aqui pra gente, máquina redutora. Vou dar o OK e salvar. A gente vem então em clique aqui para inserir nossa opção. E novamente a gente traz aqui descrição, material, acionamento e agora a compatibilidade de eixo. Máquina redutora, alumínio fundido. O acionamento dela vai ser manual, manivela. E a compatibilidade de eixo vem no maisinho, vou acrescentar então as outras opções. Vou salvar aqui e deixar essas opções que eu trabalho, venho em preço, referência de preço e coloco aqui o valor então de cada máquina redutora. E aqui eu vou trazer a unidade, esse valor. Feito isso, então, já que a gente já cadastrou a máquina redutora, agora a gente vai cadastrar a manivela da máquina redutora. Vamos vir em matéria-prima, inserir matéria-prima, seleciona o template, vai em salvar. Então, como a nossa máquina redutora ela não tem motor, ela vai precisar da nossa manivela, né? Então, a gente vai trazer a descrição da nossa manivela, vai trazer aqui qual é o material e traz aqui o comprimento. Vamos inserir a próxima matéria-prima, vamos salvar. Preço, referência de preço, vamos colocar o valor, então, da unidade da nossa manivela. Salvar. Então, nossa próxima matéria-prima é nosso parafuso pitão, que é aquele que tem a argolinha no final. Então, a gente vem aqui, seleciona o template e vamos em salvar. E vou trazer então todas as opções que eu tenho dessa matéria-prima. Preço, referência de preço, vamos trazer então aqui o valor da unidade de cada parafuso desse modelo. Vamos salvar. Próxima matéria-prima então vai ser o nosso mosquetão, que vai servir ali para prender a nossa lona em algum ponto de fixação. Seleciona o template e vai em salvar. Adiciona a matéria-prima. Então aqui, ó, mosquetão 8 centímetros para carga leve. Ele é de aço galvanizado e o fechamento dele é mola simples. Colocou todas as opções, vai clicar em salvar. Vai vir em preço e vai colocar o preço da unidade do mosquetão. Vamos retornar em matéria-prima e a gente vai inserir agora o nosso motor, para a gente ter uma automação ali na abertura do nosso toldo. Vai selecionar o template de motor elétrico e vai salvar. Vamos vir em clique aqui e a gente vai precisar colocar a descrição do motor elétrico, o material, o torque desse motor e também os volts que ele trabalha. Como sempre, vamos salvar e ir em preço e adicionar então o preço dessa matéria-prima por unidade também. Cada motor então tem o seu valor certinho
e você vai colocar aqui especificamente o valor de cada tipo que a gente fez o cadastro. Vamos retornar em matéria-prima. Nossa próxima matéria-prima vai ser a roldana. Vamos inserir matéria-prima, procurar aqui roldana, selecionar o template e ir em salvar. A roldana ela vai facilitar ali o movimento desse toldo, né? Um toldo retrátil, um toldo de trilho. Então a gente vem aqui em clique aqui e a gente traz uma descrição para nossa roldana, o material que ela é feita, o tipo de suporte, o diâmetro em milímetros e o tipo dessa roldana. Todas as opções então colocadas, tá? Tá aqui, ó. Todas as descrições, nomes, tipo de suporte, em L, articulado, diâmetro e tipo. Então, a gente vai vir aqui em preço e vai colocar, então, o valor de cada uma. E agora, a gente vai retornar em matéria-prima para inserir o trilho que a gente acabou de falar, né? Ele vai servir, então, para os toldos ali que são retráteis, né? Para movimentação, para essa cobertura, para proteger da chuva, do sol. E vai salvar. Vai clicar aqui para inserir as opções. A gente vai trazer então a descrição e aqui o perfil, tá? Nesse caso ele é o invertido, 40 por 40 milímetros. Coloquei então todos os tipos de trilho que eu trabalho, vou salvar e mais uma vez colocar o preço. E agora a gente já finalizou o cadastro das matérias-primas para o nosso processo de confecção de estrutura todo. E agora a gente vai no menu principal em custeio e agora em processos. Como a gente já inseriu o nosso processo, a gente vai só procurar ele aqui, ó, confecção de estrutura todo. E aí a gente vai trazer todas essas matérias-primas, a gente vai dizer como é que acontece esse processo de estrutura para cada tipo de todo também. Então vamos começar aqui trazendo a descrição de todos os perfis que vão ser trabalhados nos meus toldos, tanto na estrutura principal do toldo, quanto no reforço vertical, quanto no reforço horizontal. Aqui na minha matéria-prima, eu começo trazendo então o meu perfil de alumínio, né, o meu tubo. Então, vou colocar aqui qual vai ser a descrição desse meu perfil. Perfil de alumínio, trago aqui qual é a largura desse meu alumínio, a altura e a espessura. Clico aqui no filtro de matéria-prima e trago, então, o nosso perfil de alumínio. E aí eu vou selecionar aqui a opção referente à descrição que eu coloquei. Seleciono aqui, ó, a nossa largura e ele vai trazer a altura e espessura. E aí eu vou fazer isso para todos os perfis que eu for trabalhar. Então vou vir aqui no cantinho da tela no mais e eu vou trazer então o meu próximo perfil de alumínio. Coloquei aqui a descrição, agora ó, eu vou clicar aqui do ladinho, vou apagar uma letra e aí sim ele já me traz todas as opções para que eu possa selecionar a opção correta aqui também, colocar a largura. E agora eu vou então adicionar todos os perfis que eu for trabalhar. Pronto, ó, tá selecionado então todos os meus perfis, deixei aqui bem certinho o nomezinho de cada um. Agora a gente vai então vincular essas matérias-primas aqui que a gente tinha acabado de cadastrar. Nosso braço articulado. Então, é só você clicar sempre nesse quadradinho branco, escreve o nome da tua matéria-prima e aí tu seleciona essa matéria-prima. O que é muito importante tanto para quem está cadastrando esse processo agora ou quem já tem cadastrado dentro do sistema. Sempre vir aqui, ó, nessa lupinha. Então, ele vai te mostrar todas as matérias-primas do braço articulado. Ao menos uma das opções deve estar selecionada, tá? E aí, se você quiser também, você pode deixar todas as opções selecionadas. O legal é que dentro do orçamento, você vai sim poder trocar qual braço articulado você quer. Mas é importante que essas opções estejam selecionadas aqui no processo. Então, mancal também, ó. Cliquei no espaço, procuro matéria-prima, vou no filtro, seleciono todas. Próxima, nossa máquina redutora. Seleciono ela, filtro, todas as opções. E isso eu vou fazer então para todas essas matérias-primas que a gente tem aqui selecionadas. Trago todas as opções e vou fazer isso para todas as matérias-primas. O nosso motor elétrico, a nossa roldana e o nosso trilho. Vou colocar aqui, ó, para salvar pra gente. Todas as nossas matérias-primas agora estão cadastradas, vinculadas ao processo, bonitinho. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai especificar para cada tipo de toldo essa confecção de estrutura. E ele vai trazer isso da seguinte maneira. Quando você faz o orçamento, você coloca qual vai ser a largura e a altura do seu toldo e também vai trazer ali a profundidade, certo? Então, o que ele vai fazer?
para cada tamanho de toldo, ele precisa de um tamanho de perfil específico para a estrutura principal, para os reforços também. Então, ele precisa entender como é que funciona isso na tua empresa. Aqui no toldo capota, ele está me pedindo qual é a largura máxima, a altura máxima, profundidade máxima, ó, todas em metros, tá? Isso é importante. E aqui, qual é a matéria-prima para esse tamanho que eu vou fazer. Então, se eu faço um toldo de largura máxima de 1,2 m, de altura máxima de 80 centímetros e de profundidade máxima de 70 centímetros, ele vai me trazer ali o perfil metálico, por exemplo, de 25. E o espaçamento máximo que tem que ter entre esses meus perfis tem que ser de 30 centímetros. Venho aqui e adiciono mais uma opção. Aqui eu vou trazer, então, um de 2 metros, com altura máxima por 1 e profundidade máxima também de 1 metro. E vou trazer aqui também, novamente, o perfil de 25. Só que esse espaçamento agora, ele deve acontecer a cada 35 centímetros. Adiciono mais uma opção. Agora, quando eu tiver um toldo que é maior do que 2, maior do que essa opção aqui de cima, e ele é no máximo até 3 de largura, 1,2 de altura e 1,2 de profundidade, aí eu já vou precisar de um perfil de alumínio um pouco mais reforçado. Então, eu vou trazer aqui o perfil de 50 por 25 por 1. E esse perfil, ele deve ser colocado a cada meio metro. E assim eu vou trazer, então, todas as opções de medidas que eu trabalho no meu toldo e o que ele deve trazer para cada medida dessa, para que o meu produto seja seguro, né? Para que o meu perfil, ele sustente, então, essa estrutura de toldo, tá? E aqui, então, depois que eu coloquei todas as medidas que eu trabalho e o que eu tenho que utilizar de perfil metálico para cada um, eu vou trazer, então, qual é a produtividade em metros hora para esse toldo de capota. Então, eu consigo fazer 17 metros de confecção de estrutura toldo por hora. Aqui do lado eu tenho um tempo de setup, ou seja, quanto tempo a minha equipe leva para iniciar o processo de confecção de estrutura do meu toldo capota. Aqui está 20 minutos, mas você pode modificar para 15, 10 minutos. E aqui quantas pessoas são necessárias para que aconteça esse processo de confecção de estrutura. Aqui são 2 pessoas que estarão alocadas nesse processo. Feito isso, então, o nosso toldo capota ele já está pronto. Agora a gente vem para o nosso toldo fixo. E o toldo fixo, ele tá pedindo aqui algumas coisas diferentes do que tinha no toldo capota. Também vai pedir qual a largura máxima, qual a altura máxima, profundidade máxima. Só que agora esse toldo, ele traz uma estrutura principal e também traz o meu reforço horizontal e reforço vertical. E eu vou poder trazer tipos de perfis diferentes para cada tipo de estrutura. Então vamos lá, se eu tenho um toldo que ele tem a largura máxima de 2,5, a altura pode ser 1, profundidade vou colocar 1,5, na minha estrutura principal do toldo, eu vou trazer então o meu perfil de 25 por 12 por 1. No meu reforço horizontal, eu também vou colocar o mesmo perfil, porque eu não preciso mais do que isso para essa dimensão de toldo, tá? Ele já vai estar bem reforçado. E eu quero que traga o meu reforço a cada 1 metro. Vou adicionar então uma nova opção. Se o meu toldo ele for maior do que essa medida aqui em cima, de 1,5 por 1 por 1,5, e for até 3 de largura máxima, 2,1 de altura máxima e 1,2 de profundidade, eu vou trazer então ali na minha estrutura principal um alumínio mais reforçado, porque agora ele não vai conseguir trabalhar esse perfil de 25, toldo de 76. No meu reforço horizontal, eu vou trazer o de 50 com espessura 1. E no meu reforço vertical, vou trazer também o de 50 com espessura 1. E esse meu espaçamento pode ser a cada metro. E assim eu vou trazendo todas as estruturas que eu trabalho e como acontece a estrutura principal, os reforços que são verticais, horizontais para cada tipo de estrutura, né? Quantos metros eu consigo confeccionar por hora, quanto tempo a minha equipe vai levar para se preparar para fazer esse toldo fixo e qual o número de pessoas alocadas. Aqui no meu toldo retrátil e no meu toldo cortina, vou fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, trazendo qual é a medida que a gente trabalha
de largura máxima, altura máxima. Nesse caso, como ela é retrátil, ele não traz a profundidade. Eu escolho aqui qual é o perfil que eu vou trabalhar e qual vai ser o meu perfil de reforço. Todas as opções colocadas, então, produtividade, setup e número de pessoas. Agora a gente vai fazer o todo cortina. Também largura máxima, altura máxima, não tem profundidade e não tem aqui área de espaçamento. Então aqui, ó, mais uma vez todas as opções, produtividade, tempo de setup, vamos salvar. E agora então que a gente já personalizou cada tipo de toldo, a gente vai subir aqui, vai vir em checklist e aqui a gente tem então as perguntas que vão moldar o teu produto na hora da venda. Por exemplo, que tipo de estrutura você deseja confeccionar? Aqui então na opção eu tenho os tipos de toldo. Então lá na hora do orçamento você vai conseguir escolher o teu toldo e aí, por exemplo, se você colocar que é toldo fixo, ele vai trazer toda a personalização que a gente deixou aqui nos nossos parâmetros do toldo fixo. Então aqui você pode deixar o que você mais faz, mas não te preocupa que na hora do orçamento você vai conseguir mudar. E aqui a gente tem haverá pilar de sustentação. Você tem a opção de deixar sim ou não, você pode deixar o padrão que você faz. Qual é a altura do pilar? E aqui você deixa a altura que você faz geralmente. Deseja incluir o motor? Vamos deixar aqui que não. E a estrutura do toldo será curvada? Você vai colocar que sim ou não, para ajustar então ali na hora do consumo da sua matéria-prima. E aí a gente vai salvar. Bom, com o processo já feito completo, como é que ele entra no produto? Aqui em custeio, produtos e serviços, quando você tem um produto de toldo, aqui em processo, ele já vem dentro do seu produto como um processo obrigatório. Então vamos testar ele dentro do orçamento, em CRM, painel de negociação. Vamos inserir aqui então um toldo. E aqui quando a gente abrir o nosso checklist do produto na hora do orçamento, vão aparecer algumas perguntas e muitas delas são aquelas perguntas do checklist do nosso processo. Aqui, ó, que tipo de estrutura você deseja confeccionar? Aí ele pergunta se haverá o pilar, se haverá estrutura e você pode modificar isso tudo dentro aqui do seu orçamento. Ele traz então aqui o toldo e aí você vai colocar a medida do seu orçamento. Aqui a gente vai trazer a largura, tá? Altura e profundidade. Vou deixar 3, 1 e 1. E o número de cópias eu vou avançar. Ele já faz o cálculo pra gente, a gente vai dar uma olhadinha em custos. E aqui então, ó, ele já mapeou o nosso processo de confecção de estrutura, trouxe a hora de produção e mapeou que serão necessárias 2 horas e 17 minutos. E trouxe aqui, ó, o valor da mão de obra também. Aqui embaixo, ele vai trazer pra gente o material que foi mapeado para esse produto e cada processo que traz esse material. Aqui no confecção de estrutura, ó, ele vai trazer aqui pra gente 2 tipos de perfil de alumínio. Na estrutura principal, então, ele trouxe o perfil de 76, a largura máxima, e aqui no reforço ele trouxe, então, um perfil de 50. Assim como a gente tinha colocado lá no nosso processo, o que aconteceu aqui, né? Nossa largura máxima foi 3, altura e profundidade 1. Então, ele trouxe aqui esses perfis mapeados dentro do seu orçamento. Então, vai ficar algo automatizado que não vai precisar só de uma pessoa para fazer esse orçamento. Qualquer dúvida, chama o suporte e não deixe de conferir o nosso conteúdo completo sobre todo. Até mais!